No tempo dos antigos profetas, havia um que se destacava por suas visões, um homem escolhido por Deus para anunciar palavras que ecoariam por séculos até a chegada do Messias. Era Isaías, um verdadeiro visionário e porta-voz divino, que viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sua missão era clara: preparar o caminho para aquele que traria salvação à humanidade. Isaías, filho de Amós, era um profeta de Jerusalém, chamado a falar ao povo de Judá e a proclamar a vontade de Deus em tempos de guerra, paz, esperança e arrependimento. Ele era um homem de fé inabalável, e suas palavras eram carregadas de uma autoridade que só poderia vir de alguém que havia sido tocado pelo próprio Espírito de Deus. Uma das profecias mais poderosas de Isaías se encontra no capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Com estas palavras, ele não apenas revelava o nascimento milagroso do futuro Salvador, mas também o papel de Deus em enviar seu filho para viver entre os homens. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, simbolizava a presença divina que Jesus traria ao mundo. Mas Isaías não parou por aí. Em suas visões, ele via um homem que sofreria em nome de outros, um servo sofredor que carregaria as dores e pecados de muitos. No capítulo 53, ele descreve os sofrimentos que Jesus enfrentaria, e mais ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era uma imagem clara da crucificação, uma profecia do sacrifício redentor que Jesus faria pela salvação da humanidade. Mesmo com profecias tão claras, muitos líderes e pessoas na época de Jesus falharam em reconhecer o Messias prometido. Isaías havia previsto essa rejeição em seu capítulo 53, versículo 3, dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Havia uma cegueira espiritual que impedia muitos de ver a verdade que estava diante deles. Isaías também anunciou a missão do Messias de trazer liberdade e cura aos oprimidos. No capítulo 61, versículo 1, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Séculos depois, Jesus usou essas mesmas palavras para definir o início de seu ministério, confirmando ser o cumprimento da profecia. A obra de Isaías não terminou com a primeira vinda de Cristo. Ele também olhou para o futuro, para o reino eterno que o Messias estabeleceria. No capítulo 9, versículo 6, Isaías proclama: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse filho prometido não só sofreria e morreria, mas voltaria em glória para governar com justiça. Isaías, o profeta das promessas, não apenas nos deu uma visão do sofrimento e redenção de Cristo, mas também da esperança e vitória futura. Suas palavras não apenas consolam, mas nos desafiam a estar preparados para o retorno de Cristo. Assim como Isaías olhou para o futuro com esperança, somos convidados a fazer o mesmo, vivendo de acordo com a verdade que ele tão claramente proclamou. Que possamos também reconhecer as promessas de Deus e permitir que elas transformem nossas vidas hoje.